Em meio a tanta destruição, é natural que surjam questionamentos sobre ações que poderiam ter sido tomadas previamente para evitar ou diminuir as consequências das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A gente lembra que no ano passado o estado também enfrentou um volume incomum de temporais. O que foi feito de lá para cá? Para entender melhor esse cenário, a gente conversa com ex-promotor de Justiça do Meio Ambiente e atual Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz. É um prazer ter o senhor aqui no nosso CNN Prime Time. Procurador, olhando para trás, de um ano para cá, o Ministério Público tem um balanço do que foi feito para tentar evitar os efeitos das chuvas fortes? Boa noite, Márcio. Boa noite, telespectadores da CNN. É um prazer conversar com vocês para tratar desse assunto que tem abatido tanto o Rio Grande do Sul no último ano, praticamente, né? Desde o ano passado, lá por junho, julho, nós tivemos um grande evento climático na região de Caraá, onde foram 11 pessoas vitimadas. Depois, no mês de setembro, foi o primeiro desastre na região do Vale do Taquari, onde 56 pessoas foram mortas. Depois, em novembro, houve outro episódio. Esse ano nós já tivemos outras 3 enchentes e agora vivemos um desastre climático sem precedente na história do Rio Grande do Sul. Né? Para que os telespectadores tenham uma ideia, hoje existem mais de 170 pontos de rodovias federais e estaduais completamente interditadas no estado. O número de desabrigados não para de crescer, as imagens que vocês mostraram agora há pouco são muito elucidativas, é uma situação absolutamente dramática. O que nós poderíamos fazer, o que nós podemos fazer em relação a isso? Na verdade, dizem os estudiosos que nós estamos vivendo os efeitos do aquecimento global. As mudanças climáticas vieram para ficar, verdadeiramente, essa é a maior prova de que isso vem acontecendo. E o Rio Grande do Sul, pela posição geográfica que ocupa, que fica aqui numa zona de conversão entre as frentes frias que vêm do sul da Argentina, pega a chuva que vem lá do Amazonas, enfim, às vezes barreiras climáticas com calor na região centro-oeste, acaba sendo um espaço propício para a criação desses eventos. Por conta disso tudo, no ano passado, Márcio, nós criamos no Ministério Público do Rio Grande do Sul, de uma maneira pioneira no Brasil, um gabinete de acompanhamento e estudos climáticos. Justamente com a ideia de aproximar o Ministério Público da sociedade, aproximar o Ministério Público das universidades, aproximar o Ministério Público dos gestores locais, do gestor estadual, do governo federal, para discutir formas de encaminhamento disso. Nós vínhamos atuando firmemente nessa linha desde setembro do ano passado, na região do Vale do Taquari, com promotores de justiça especialmente designados para cuidar disso, e isso nos permitiu, Márcio, uma curva de aprendizado interessante que vem nos ajudando muito no enfrentamento desse cenário agora. Por exemplo... Mas na prática, o que foi feito, procurador? Pois é, estou chegando aí. Na prática, o que foi feito? Nós começamos a identificar os problemas e vimos que problemas existem em todas as áreas, né? Desde o planejamento urbano, isso é uma questão muito séria, a ocupação de áreas de risco, a ocupação de áreas de preservação permanente, o descumprimento das regras do Código Florestal, a falta de políticas urbanas claras, políticas públicas que dão as costas muitas vezes para as questões ambientais em detrimento de outras tantas, o desaparelhamento dos órgãos públicos para enfrentar catástrofes dessa natureza, falta de estruturação de atuação integrada da Defesa Civil do Estado com os municípios e outras tantas. Nós temos um relatório já bem produzido em relação a isso e desde então nós vamos buscando tratar essas consequências num viés preventivo. Por isso que eu digo que esse aprendizado que nós tivemos de lá para cá fez com que os impactos, especialmente isso pôde ser medido dessa vez, os impactos pessoais na região do Vale do Taquari, onde nós já vemos trabalhando, foram muito menores do que nas outras regiões que até então não haviam sido atingidas. E vai ter punição para quem comete todas essas irregularidades que o senhor listou tão bem? Não falo em punição. Primeiro nós temos que falar de uma nova realidade social que se instalou, de uma nova realidade urbana, e aí a necessidade de uma atuação integrada, e por isso que nós criamos um gabinete específico para tratar disso. Nós temos que mudar a cultura, Márcio. Nós temos que fazer com que as políticas públicas, e se falava um pouco sobre isso agora, através da fala da ministra Marina, elas sejam verdadeiras, elas sejam concretas. Que nós, por exemplo, quando vamos fazer uma obra pública, que nós abandonemos a ideia do menor preço e pensemos na obra mais resistente.
para não acontecer o que acontece aqui no Rio Grande do Sul e que nós temos dezenas de pontes que foram arrastadas pelas chuvas, né? Nós precisamos mudar o modelo de enfrentamento. Nós temos que ver que essa realidade climática vai nos desafiar num futuro muito próximo para situações que nós não imaginávamos. E nós não temos como imaginar tudo que vai acontecer. O que nós temos que pensar é no conceito de cidades resilientes. Nós temos que pensar num conceito de a comunidade ordenada e treinada para cumprir ordens da Defesa Civil. Nós vemos aqui no Rio Grande do Sul que as pessoas simplesmente não quiseram sair das suas casas acreditando que a água não chegaria. E a água chegou. E aí as pessoas na madrugada começam a pedir socorro, né? E o tempo continua feio aqui no Sul, apesar da quantidade de aeronaves que estão disponibilizadas para cá, poucas podem voar. Então as pessoas continuam ainda nos telhados das casas pedindo socorro aos promotores de justiça que nos demandam e nós repassamos isso. É necessário, Márcio, uma grande ação educacional. A sociedade brasileira tem que saber a conviver com esses fenômenos climáticos que vieram para ficar. Agora, rapidamente, procurador, nosso tempo já estourou. É fácil mudar essa mentalidade, não apenas das pessoas, moradores, mas também das autoridades? Não, evidente que não, até porque as autoridades elas também ficam limitadas pela burocracia. Eu falei agora há pouco da questão das licitações. Esse é um processo, Márcio. Eu imagino que uma desgraça como essa que nós estamos vivenciando aqui, ela sirva muito mais do que para permitir que 5% do valor das emendas parlamentares sejam destinadas para tratar esse tipo de enfrentamento. É preciso uma nova visão em relação a isso. Alexandre Saltz, ele é Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time. Boa noite.